Muito bem, gente boa. Eu sou o Padre Adão, da Comunidade Católica Emanuel e da Diocese de Paranavaí, e eu gostaria de gravar aqui esse pequeno vídeo para tratar de um assunto bastante polêmico, que são as eleições, que já está chegando o dia, e dizer assim que a Igreja tem o dever de orientar os fiéis. Não se trata de fazer política, mas a questão é que o futuro da Igreja e da família depende em grande parte do resultado das eleições. Então existem alguns princípios que devem nortear o fiel católico na decisão de escolha por este ou por aquele candidato, por este ou por aquele partido. Um dos pontos, por exemplo, é a questão da vida. A Igreja sempre ensinou que ela é a favor da vida, da concepção à morte natural. Então, um ser humano concebido, ali é uma vida. Seja com 9 meses, com 9 segundos, com 1 segundo, se houve a concepção, é uma vida. O Catecismo da Igreja Católica, no número 2271, fala sobre o aborto, o pecado do aborto, que a Igreja desde o século I defende a vida e se posiciona contra o aborto, e que esse ensinamento não mudou. O Código de Direito Canônico trata também do assunto do aborto, falando inclusive em excomunhão para quem provoca o aborto. Código de Direito Canônico, no cânon 1398. Então, um católico não deve votar em candidatos ou partidos políticos que se manifestam favoráveis ao aborto. O aborto, para nós, não é questão de saúde pública, é um mandamento de Deus: não matarás. Para nós não existe a possibilidade de querer dar condições para que a mulher provoque o aborto com dignidade. Isso é incoerência, isso é desumano, isso é contrário aos princípios católicos, cristãos. Então tome consciência. Você já ouviu tantas vezes candidatos ou partidos políticos se manifestando favoráveis ao aborto. Não matarás. Coloca isso no seu coração e também na sua cabeça. Candidatos favoráveis ao aborto, não podemos votar nesses candidatos. O Papa Bento XVI, em 2010, no Vaticano, falando aos bispos do Nordeste, se eu não me engano, ele falou sobre isso. O dever dos bispos de lembrar os cidadãos que devem cuidar para que pelo voto se pense na promoção do bem comum. E quando se fala de descriminalização do aborto, da eutanásia e assuntos afins, está acontecendo um pecado, que o voto é um momento oportuno para que o católico não seja cúmplice. Porque se eu votar em candidatos que depois vão trabalhar a favor do aborto, e eu sei disso, eu estou de uma certa forma sendo corresponsável, porque não levei em conta a orientação da Igreja e votei no cidadão lá, mesmo sabendo da posição dele favorável ao aborto. Um outro assunto é a legalização das drogas. Os padres recebem todos os dias mães, pais, avós, pessoas chorando, pessoas desesperadas, porque os filhos estão nas drogas, ou parece que estão nas drogas. Pais e mães desesperados com medo de que o filho talvez entre no mundo das drogas. E como pode você, católico, cristão, pai, mãe, votar em candidatos que são favoráveis à legalização da maconha? Nós estamos rezando a Deus para que proteja nossos filhos e estamos votando em candidatos que, se forem eleitos, vão trabalhar nessa dimensão. Deputados, senadores, presidente, governador, esse pessoal vai ter na mesa deles projetos e leis que vão
para essa linha, favoráveis à legalização das drogas, da maconha, especialmente falando nesse momento. Então eu não posso votar num candidato que é a favor da legalização das drogas. O Papa Francisco já dizia que a droga é um mal, e com o mal não se negocia, e que não podemos relaxar diante do mal. Papa Francisco orientando, falando a respeito das drogas. A ideologia de gênero. A ideologia de gênero está presente no Brasil, está entrando nas escolas. Quantos políticos têm trabalhado, quantos movimentos, grupos no Brasil têm lutado por essa causa? Onde se sustenta que não existe o homem ou a mulher. O que existe é o gênero humano. É dizer para o seu filho que ele não é um menino, que a sua filha não é uma menina, que é um ser humano, que vai passar por diversas experiências sexuais e aí sim vai depois resolver a sua identidade sexual. A palavra fala, no princípio Deus criou o homem e a mulher. E existem tantos políticos e partidos políticos que sustentam a ideologia de gênero com um disfarce de que estão pensando em acabar com a discriminação, em acabar com a intolerância, com o preconceito. Mas, na verdade, do jeito que é tratado o assunto, o que querem mesmo é promover, é instigar, é suscitar no jovem, na criança, no adolescente, uma mentalidade para que, em nome da igualdade, se nivele tudo e vá se proliferando essa mentalidade da homossexualidade e assim por diante. E na raiz de tudo isso, a intenção é acabar com a família segundo o projeto de Deus, o plano de Deus, a família tradicional. Esses movimentos que sustentam essas ideias, eles já se declararam abertamente muitas vezes que o objetivo é acabar com a família. Não é novidade o que eu estou dizendo. Existe uma armação, uma artimanha do inimigo, inclusive, contra a família. E a ideologia de gênero, o aborto, a legalização das drogas, vai nessa direção. Um plano demoníaco para acabar com a família conforme o projeto de Deus. A liberdade religiosa. Há poucos dias nós acompanhamos a situação da Nicarágua. Você é inteligente, você tem o mundo nas suas mãos pelo seu celular. Na Nicarágua, padres foram presos, foram expulsos, morreram, sumiram, bispo preso, igrejas fechadas, religiosas expulsas. Quantas situações de ódio, de raiva contra os cristãos, contra a Igreja Católica, o ditador da Nicarágua fazendo uma arruaça contra o Evangelho. E no Brasil existem candidatos e partidos políticos que compactuam com essa mentalidade que está agora na Nicarágua. Olha para a Argentina, para a Venezuela, o presidente da Bolívia há poucos dias discursando a favor da legalização da cocaína. E aqui no Brasil, candidatos favoráveis a esses ditadores que pensam semelhante a eles, querendo legalizar as drogas, implantar ideologia de gênero, legalizar o aborto, tudo isso atacando a igreja, atacando a família. Imagine você quantos católicos hoje não podem ir à missa, não tem confissão, não tem sacramento, porque não tem igreja. Igreja e política não se mistura, alguns dizem isso. Só que a partir do momento que a política está colocando em perigo a fé das pessoas, evidentemente que a igreja tem que se manifestar. A liberdade religiosa. Então, católicos, você que está me ouvindo, que é membro de pastoral, de movimento, que trabalha tanto nos retiros, encontros, acampamentos, valorize o seu trabalho.
Se essas pessoas forem eleitas, esse tipo de candidato, esse tipo de partido político, nós vamos ficar aqui na base enxugando o gelo. Porque de lá de cima para cá, vem leis, vem projetos dilacerando a família, dilacerando a igreja, jogando por terra todos os valores que nós estamos tentando incutir nas crianças e adolescentes. Toma consciência da grandeza da sua missão, do trabalho que você faz como batizado, como católico, como membro de uma igreja, de um movimento, de uma pastoral. Não permita que agora, na urna, você haja contrário a tudo que você tem feito pela família, pelo jovem. Cidadãos de bem, pessoas de boa vontade, que se deixam confundir por tantas coisas que estão aí rondando a igreja, a família, por ocasião dessas eleições. Um outro ponto importante, a lei da ficha limpa de 2010, onde diz que na política não há lugar para corruptos. A CNBB foi uma das principais entidades que encabeçou esse assunto para que fosse realmente aprovada a lei da ficha limpa. 1,6 milhões de assinaturas foram colhidas, inclusive nas paróquias foram distribuídas folhas onde as pessoas assinavam ali, se manifestando favoráveis. Então, um candidato que tem um histórico de mentira, de roubo, de corrupção, esse candidato não pode ser eleito. Na verdade, não poderia ser candidato alguém que tivesse a ficha suja. E quantos estão aí disputando hoje cargos públicos e têm um passado duvidoso, um passado marcado por mentira, por injustiça, por corrupção, tantas coisas que recentemente o nosso país viveu. Isso não é fake news, houve corrupção, dinheiro foi desviado, milhões foram devolvidos que estavam em outros países, que saíram do Brasil e foi mandado para fora, dinheiro. Isso não é fake news, isso não foi mentira, foi comprovado. E agora essas pessoas estão de volta com os seus amigos, uma verdadeira quadrilha que pintou e bordou no país, e agora estão aí disputando as eleições, e você, cristão, católico, às vezes vai e vota nas mesmas pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo pede de nós firmeza, clareza, coerência. Eu tenho aqui um texto bíblico, a carta de São Paulo, 1 a Timóteo, capítulo 2, onde ele fala assim: recomendo que vocês rezem pelos governantes, por aqueles que estão à frente, para que nós vivamos em paz, para que nós vivamos tranquilos, porque nosso Senhor Jesus Cristo quer que todos se salvem, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, de que adianta eu rezar pelos governantes se eu vou votar em governantes desonestos, corruptos, injustos, mentirosos, que são favoráveis ao aborto, à legalização das drogas, ideologia de gênero, contra a liberdade religiosa? Eu estou brincando com Deus? Eu vou colocar o cara lá e depois rezar para que Deus conduza essa pessoa? Entendem? Falta de coerência. Também um outro texto ainda da primeira carta de São Paulo a Timóteo, que foi a segunda leitura de domingo passado na missa, onde São Paulo falava assim: você que é um homem de Deus, foge das coisas perversas. Coisas perversas. O aborto não é perverso? A ideologia de gênero não é uma coisa perversa? A falta de liberdade religiosa, a perseguição à igreja, a perseguição aos cristãos, a legalização das drogas, isso tudo não é coisa perversa? Essa maquinação contra a igreja, contra o evangelho, contra a família? São Paulo está falando, foge das coisas perversas. E você que vota nesse tipo de candidato, nesse tipo de partido político,
você está atraindo as coisas perversas. Você está buscando as coisas perversas. E a palavra fala, foge das coisas perversas. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse vídeo aqui, eu não estou citando candidatos, nomes, partidos, nada. Estou falando de um modo geral. Mas você, como bom católico, e você também que é de outra religião, né, pensa com carinho nisso. Somos a favor da vida, por isso não votamos em gente a favor do aborto. Somos a favor da sobriedade, dos jovens, da vida, por isso não votamos em gente que defende a legalização das drogas. Somos a favor da família, por isso não votamos em gente a favor da ideologia de gênero. Amamos a Deus, amamos a igreja, queremos viver nossa fé, por isso não votamos em gente que tem um ar de raiva, de repulsa contra a igreja, contra o evangelho. Todo sistema de governo que tem esse viés comunista deve ser evitado por nós. Eu tenho aqui um texto, um pequeno texto de Pio XI, onde ele dizia: ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. O comunismo visto como uma praga. Nas aparições de Fátima, a Virgem Maria falava do mal que é o comunismo. Se a Virgem Maria apareceu em Fátima e ela veio falar sobre isso, nos alertando do mal que é o comunismo, agora eu vou votar em candidatos e partidos políticos que tenham um viés comunista? Abra seu olho, tome consciência. Um país que ama a Deus, que segue os mandamentos, que preza a família, é um país abençoado. E a vida econômica, política, questão material, vai vir por acréscimo. Agora, um país cujos governantes vão contra Deus, vão contra a palavra, vão contra a vida, contra a igreja, contra a família, já é um país que atrai para si maldição. Todas as questões sociais vão sendo resolvidas à medida em que nós amamos a Deus, prezamos a sua palavra. Então eu, Padre Adão, agradeço você por esse tempo que você dispensou para ouvir esse vídeo e peço que você leve em consideração esses aspectos que eu estou dizendo aqui. Eu citei o catecismo, a Bíblia, a fala de alguns papas, citei o Código de Direito Canônico. É o que a nossa igreja preza, que a partir do dia 2 nós possamos respirar aliviados, na certeza de que foram eleitos candidatos que tenham o mínimo de integridade, o mínimo de honestidade, o mínimo de retidão para estar lá na frente nos representando. Que as leis, os projetos, tudo isso que vai sendo aprovado contemple os valores da vida. Deus te abençoe, Deus te guarde e que este vídeo possa te ajudar a pensar bem e a votar como um bom católico, um bom cidadão, mas um bom católico que leva para a urna os princípios e vota direitinho como manda a nossa Santa Mãe, a Igreja Católica Apostólica Romana. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.